Bom, como a Fernanda disse, eu sou Eduardo Semerjian, sou ator, sou astrólogo. E quando me chamaram para falar a respeito da cidade do futuro, eu fiquei pensando, o que é falar do futuro? Bom, se me chamaram no presente para falar do futuro, provavelmente querem saber o que é que eu penso entre um e outro, né? Entre o presente e o futuro. E o que acontece entre um e outro, basicamente, é mudança. Quando a gente fala de grandes mudanças, que é o que tem acontecido ultimamente, na astrologia, a gente pensa logo no planeta Plutão, que muitos chamam de planeta anão, já virou um monte de coisa e etc. Não interessa, é Plutão, né? Plutão, ele fala das grandes mudanças, das grandes reflexões, e também, ao mesmo tempo, quando a gente fala a respeito de mudanças e também de inovações, a gente pensa no signo de Aquário. Inovações em que sentido? Científico-tecnológico, inovações e mudanças sociais, mudanças também no aspecto climático, ambiental. Tudo isso tem a ver com o Aquário. Não por acaso, a gente teve no último dia 20 de janeiro, Plutão ingressando em Aquário, né? E Plutão vai ficar lá durante 20 anos, de agora até 2044. São grandes mudanças, são grandes reflexões e também é um grande tempo, né? É um planeta lento e que Plutão, eu não sei quem conhece mitologia, na mitologia romana, Plutão é o deus do submundo. E ele, além de ele governar a morte, ele também governa as riquezas. Ou seja, quem entra nos assuntos de Plutão tem a possibilidade de trazer de lá as riquezas que ele pode te fornecer. Ou seja, as grandes transformações. E é o que eu entendo que pode acontecer quando a gente pensa em cidade do futuro. Só que além de astrólogo, eu sou ator, né? Então, além de trazer essa questão para vocês, eu também pensei, mas o que é que eu posso pensar do ponto de vista do ator que eu sou para poder falar com as pessoas? Como ator, eu falo do quê? Eu falo de comportamento humano. Então, aí eu acabo pensando em Vênus. Por que Vênus? Primeiro, porque Vênus entrou há 2 dias em Aquário. Quem abriu a porta para Vênus entrar foi Plutão, que está ali na porta, né? E Vênus trata do quê? Vênus trata de valores. Valores financeiros, valores éticos, morais, relacionais, afetivos. Então, falando disso, Vênus entrando em Aquário, ela vai encontrar Plutão. Ao encontrar Plutão, que tem as grandes mudanças, Plutão vai mexer nos nossos valores, vai mudar os nossos valores. E também, especificamente, nos assuntos de Aquário, que são o quê? Mudanças climáticas, mudanças sociais e inovações tecnológicas. Muito bem, então depois desse preâmbulo, a ideia é, falando de Vênus, eu resolvi pegar um bode expiatório, que é a fama. Eu sou ator e eu já fiz TV e já participei de algumas séries que fizeram um relativo sucesso. Não sou o John Lennon, não sou um Beatle, não sou o Paul McCartney, não sou o Pelé, não sou a Lady Gaga, mas já meio que percebi o bafo da fama para sentir o que é que ela é, né? E assim, a fama, para mim, eu a enxergo como uma grande prateleira de máscaras. Porque é o que você vai mostrar para o público, é o que você vai mostrar para as pessoas, é o que você vai mostrar como imagem. E não é especificamente o que você é, porque é impossível que as pessoas saibam exatamente o que você é, apenas pelas redes sociais ou coisa parecida, né? Então, a fama, se eu for pegar a fama e dividir em 5 etapas, vamos dizer assim, da fama, aí eu posso dizer para vocês o seguinte: a primeira etapa é, ninguém conhece você. A segunda etapa, poucas pessoas conhecem você. A terceira etapa, muita gente conhece você. A quarta etapa, a maioria das pessoas te conhece. E na última etapa,
todo mundo te conhece. A primeira, que ninguém te conhece, é utópica. A última também, porque não dá para todo mundo conhecer uma pessoa. Então, a gente vai falar de fama usando essas três do meio. Quando a gente conhece poucas pessoas, na verdade a gente tem uma relação pessoal com elas. Se eu conheço 10 pessoas, então aí as pessoas vão me conhecer pessoalmente. Então a fama, ela na verdade, ela perde um pouco o sentido. Quando eu conheço muitas pessoas, eu conheço uma parte das pessoas ao vivo e uma outra parte por redes sociais ou por ouvir falar ou etc. E aí as pessoas, principalmente aquelas que não me conhecem, criam uma ideia a meu respeito, uma ideia a meu respeito, fugiu a palavra, criam um conceito ao meu respeito, né? E aí tem aquela quarta etapa em que a maioria das pessoas me conhece. Então a maioria das pessoas vai criar uma imagem a meu respeito, sem me conhecer direito. Então, quando a gente encontra essas pessoas, ou que são muito famosas e que a maioria das pessoas que a conhecem não a conhecem pessoalmente, você cria uma imagem dela. E esta pessoa que é famosa, ela passa nas redes sociais ou na TV, entrevistas, jornais e etc., uma imagem a próprio respeito. E isso faz com que ela crie uma espécie de máscara. Esta máscara vem daquela plataforma de máscaras, né? Quando começa a dar muito certo essa ideia da fama, então ela fica empolgada, começa a usar mais ainda aquela máscara. Ela vai usando, ela vai se mostrando com aquela imagem de riqueza, ou de festas, de namoro, de escândalos, né? Por que não? Então, assim, aquela pessoa, ela acaba utilizando com intensidade por mais tempo e ela dá certo. E muitas vezes ela gosta daquela máscara. E ela acaba, em vez de usar aquela máscara como um objeto, uma ferramenta para conseguir dinheiro, para conseguir trabalho e etc., ela acaba se tornando muitas vezes esta máscara. E isso a gente pode dizer que é uma espécie de febre, uma espécie de doença psíquica da pessoa. Só que não é só ela. Ela, na verdade, tem um número X de seguidores. Tem gente que tem 6 milhões, 10 milhões, 20, 30 milhões de seguidores em várias redes sociais. E aí todas aquelas pessoas que seguem, elas têm uma imagem, aquela máscara aparece para elas. E elas veem aquela riqueza, aquela maravilha, aqueles namoros, aquelas pessoas bonitas, aquele iate, aqueles passeios e tudo. E elas desejam, através da carência que elas mesmas têm, ser aquela máscara. Então, aquela sensação de não ser ele mesmo, a pessoa famosa, ela passa um pouco para aquelas pessoas que a seguem. E com isso, elas hoje, através da internet, através das redes sociais, qualquer pessoa pode ficar famosa, do dia para a noite. Puf, se eu de repente vou lá, faço um vídeo em que eu planto uma bananeira e canto uma música qualquer, de repente eu caio, machuco o pé, e aí eu saio mancando ali, de repente esse vídeo, com essa mancada, ela vira a próxima dança do carnaval. É natural, todo mundo sabe que é assim que funciona. Então, essa pessoa, ela gosta disso. Ela fala, fiquei conhecida. E aí ela vai fazendo aquele palco, que às vezes é para 200, 300 pessoas que a seguem, mas é o palco dela. E ela veste o quê? Uma máscara para aquelas pessoas. Então, podem contar aí por volta de 6 milhões, 10 milhões de pessoas que podem, eventualmente, ter a mesma coisa que aquela pessoa famosa tem. Quando a gente tem isso, somando todas as pessoas que são famosas e que têm os seus seguidores e que fazem as redes sociais funcionarem, a gente tem o quê? A gente tem uma sociedade inteira, ou boa parte dela, que tem esta febre social, a febre da fama, do excesso. Quando isso acontece, eu só consigo enxergar o seguinte: se uma sociedade está doente por causa de um conceito que é a fama, porque a fama, ela em si não é nada,
Ela é um objeto que pode auxiliar você com relação a algumas coisas. Quando isso acontece, aquelas pessoas estão doentes também. E aquela sociedade, ela vai... ela, na verdade, ela acaba sendo o quê? No que ela se transforma quando a maioria daquelas pessoas estão febris, eventualmente doentes? Quando você tem uma minoria da sociedade que tem o poder e o conhecimento, essa minoria, ela com esse poder e esse conhecimento, ela na verdade vai se utilizar disso que ela tem para poder fazer o quê? Principalmente quando se trata do ponto de vista tecnológico, ela vai produzir máscaras para aquelas pessoas. Através do quê? Donos de redes sociais, pessoas que detêm o poder de território, de dinheiro, gente que trabalha com o Estado muitas vezes. Elas dominam as ações e aí ajudam a criar, oferecem máscaras, produzem máscaras para aquelas pessoas das redes sociais. E então, a gente tem uma minoria que vai ganhando dinheiro em cima dessas pessoas, da maioria, que na verdade a vida delas não muda absolutamente nada, mesmo tendo aquela alegria de ter uma certa fama para aqueles pequenos seguidores dela. E isso cria uma espécie de cisão. A maioria das pessoas se sente usada, manipulada, de forma que eu só consigo enxergar duas saídas para isso. Uma sociedade que implode, ou seja, acontece todo um bando de coisas, um exagero de ganância e etc. E aí acontece, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia. Um monte de gente acaba podendo morrer. Ou a sociedade explode. No quê? Numa mudança social. Numa revolta. E essa revolta, normalmente, ela não é exatamente pacífica. Perdoem desenhar um quadro tão pessimista para vocês. Mas se a gente não enxergar o que pode acontecer, e nós estamos no meio do caminho disso. Se a gente não enxergar o que pode acontecer, nós não vamos chegar a uma ideia de cidade do futuro que seja saudável. E essa é a função de eu pintar esse quadro tão pessimista. Nós precisamos buscar algo que nos torne mais leves. E nós, que temos algum poder aquisitivo, nós precisamos passar isso para frente para pessoas que têm menos. Esta leveza e também um pouco do poder. E também fazer com que as pessoas que têm o poder e têm o conhecimento, que elas também abram mão daquilo que é o vício delas, que é ficarem cada vez mais ricas. O que aumentou de bilionário durante a pandemia, nós sabemos, foi absurdo. Então, as pessoas abrirem mão em prol de uma ideia que seja de busca pessoal, mas que também seja de busca coletiva, pode fazer com que a gente tenha uma sociedade mais solidária, mais leve e mais afetuosa. E é basicamente isso que a gente precisa buscar pessoalmente, para que a gente tenha uma cidade mais interessante no futuro. Para finalizar, eu queria ilustrar para vocês o seguinte. Uma conhecida, ela colocou nas redes sociais um story falando a respeito de resultados profissionais. E estes resultados profissionais, eles vinham com essa seguinte frase: a obsessão transforma pessoas medianas em pessoas excelentes. Eu discordo disso. A minha visão a respeito da obsessão é a seguinte: a obsessão transforma pessoas saudáveis em pessoas doentes. Nós temos que entender que nós não somos o que nós produzimos. O que nós produzimos é apenas um caminho, um meio, para que nós consigamos coisas que nós objetivamos. Mas a gente não pode deixar de viver por isso. Nós temos que viver buscando valores concretos.
valores concretos dos sentidos, deixar os valores conceituais no lugar deles, como objetos que nos ajudam. E ao voltar aos valores concretos, a gente experiencia a vida como organismos vivos e não como personalidades, como personagens, como máscaras. Para finalizar, uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês vivem em função da busca do dinheiro, de fama, de qualquer outra produção excessiva? Ou essas coisas todas são apenas ferramentas mesmo para que vocês possam fazer com que o mundo seja um pouco melhor para todos? Muito obrigado. Boa noite.